Evangelho de Lucas. Louvado seja Deus, o pastor Davi fez a leitura inicial no início do culto, né? Muitos irmãos não estavam aqui, mas é o tema que foi colocado no coração dos irmãos. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo de Deus age, não age? Sim? Desde quando os irmãos colocaram no coração a realização deste culto, dando tempo, o Senhor já preparou para nós a sua palavra. Não só essa agora, mas hoje eu saio daqui, irmãos, maravilhado, porque como Deus une, né, a sua vontade em cada palavra lida, em cada hino cantado aqui, em cada testemunho, o Senhor vem falando de zelo, de perfeição, de holocausto, de voltar ao primeiro amor, né, de casa de Deus, de doutrina, de santidade. Olha que coisa gloriosa. Tudo isso aponta para a frutificação. Louvado é o nome do Senhor. E eu quero ler com os irmãos então Evangelho de Lucas, no capítulo 13, e o versículo 6, 7, 8 e 9, são 4 versículos. E para cada versículo desse, né, após uma breve introdução, nós gostaríamos de apresentar alguns conceitos relacionados à nossa vida espiritual, mas tendo sempre em mente: ainda posso dar frutos. Louvado seja Deus. Alguém pode dizer: mas essa palavra é para quem não está dando fruto. E eu que estou dando fruto. Você pode dar mais fruto. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e o versículo 6. Todos os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma vinha plantada, ou melhor, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Amém. Pode assentar. Louvado seja Deus. Minha família sempre tem por costume, né, usar um trocadilho quando a gente está diante de algum aprendizado, diante de alguma ação. Papai sempre falava comigo quando criança: aê, aê, no sentido de aprovação, está no caminho certo, legal, aê, não é? A palavra não encontro no dicionário, obviamente. E eu fiquei pensando, eu quero tomar como foco esse aê. Mas por que aí? De arrependimento e de esperança. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A esperança está correlacionada com o tema que os irmãos deram. Ainda posso dar frutos, ainda há uma esperança, ainda resta uma oportunidade. E arrependimento, porque nós sabemos que se não houver arrependimento, nós não concretizaremos de fato a nossa esperança. E o pastor Antônio leu aqui: ser zeloso, repitam comigo, ser zeloso e arrepende-te. Aí é isso, esse é o caminho. Está certo, é assim. E é isso que Deus está conosco nesta noite falando. Arrependimento e esperança. Quando a gente olha a palavra de Deus aqui transmitida nesta parábola, ela está no contexto. Por que o Senhor proferiu esta parábola? Tem um motivo por que o Senhor proferiu essa parábola. Se a gente olhar o contexto em que essa parábola foi proferida pelo Senhor,
nós vamos ver um contexto importante. O Senhor fala de juízo vindouro. Juízo vindouro. Então essa parábola está no contexto do juízo vindouro. Então nós podemos correlacionar o seguinte: olha, é óbvio que o Senhor está falando sobre arrependimento, porque quem não se arrepender ante o juízo vindouro não poderá entrar como o Senhor no seu repouso. Louvado é o nome do Senhor. E a esperança é de que nós nos arrependamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo, irmãos, que é o arrependimento, e se nós misturarmos a esperança e o arrependimento, por isso essa questão, né, do AE, nós vamos dar lugar a um novo produto. Misturando o arrependimento com esperança, a gente dá lugar à restauração. Nós damos lugar à conversão. Louvado é o nome do Senhor. Porque não adianta dizer que eu tenho arrependimento e que eu tenho esperança, se não existir restauração, se não existir recuperação, se não existir reconstrução. Eu sempre costumo dizer que as pessoas por vezes se mostram arrependidas, e a gente olha, a pessoa chora. Aquele sentimento não é mentiroso, ele é verdadeiro. A pessoa de fato está arrependida, algo tem acontecido, eu me arrependo. Eu tenho esperança que isso vai mudar. Mas eu ouvia, a mensagem do pastor Davi domingo passado, aqui em Bitinga, que falava algo interessante. Nós precisamos ter coragem. Louvado seja Deus. Porque o arrependimento e a esperança sem a coragem de restaurar, de reconstruir, de modificar, nós não conseguiremos nada. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso o contexto dessa mensagem, dessa palavra, fala a respeito do juízo. Sabe, irmãos, eu fico olhando, porque o Senhor Jesus Cristo, é óbvio que Ele é o Deus do Velho, Ele é o Deus do Novo Testamento. E quando Ele usou a boca de Isaías, lá no capítulo 58, versículo 1 ao 14, vocês vão ver que Ele fala a respeito do juízo. E por quê? Porque Israel estava distanciando de Deus. Quando a gente olha a parábola, o Senhor fala sobre a figueira plantada numa vinha. O que é a figueira? A figueira representa, figura Israel. Ou seja, o novo Israel para nós aqui hoje, a igreja do Senhor, você e eu, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa parábola, essa mensagem do juízo vindouro é para nós. E lá no capítulo 58 de Isaías, se você meditar, o Senhor vai dizer sobre a apostasia. O Senhor vai dizer então que Israel estava distanciando dos caminhos do Senhor. Porque tem uma coisa, irmãos, importante, a gente já pode frisar aqui. Quando uma árvore não dá fruto, quando ela não tem fruto, ela é ornamento. E nós sabemos que uma árvore de ornamento, ela não alimenta. E uma árvore que não alimenta, ela não está próxima de transmitir aquilo que Deus faz, porque Deus é o pão vivo que desceu do céu, louvado é o nome do Senhor. Portanto, Israel era uma árvore frutífera naquela ocasião, e Deus falava com ele, por quê? Por causa do pecado, como nós ouvimos aqui hoje. Então também essa mensagem, ainda posso dar fruto, é eu não ficar parado no caminho, porque apostasia é isso, nós ficamos distanciados de Deus. Mas naquela mensagem também falava de arrependimento, também falava de tempo, também falava de um momento de nós reconstruirmos, louvado seja Deus. E o Senhor falava do sol do meio-dia, que brilha nas trevas, louvado seja Deus. Falava de lugares áridos, falava do jardim regado, louvado é o nome do Senhor. E nessa noite, um jardim regado é um jardim banhado pela palavra de Deus, é um jardim frutificado, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Arrependimento e esperança. Mas nós precisamos ter coragem de ter reconstrução, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Esse então, irmãos, é o preâmbulo, o que o Senhor está conosco através desse culto, nesse aniversário das irmãs, fortificando, dizendo: os frutos colhidos até aqui foram bons, mas eles não vão garantir o futuro, porque o futuro nós precisamos continuar dando fruto, louvado seja Deus, próximos do Senhor nosso Deus. E tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, irmãos. Restauração, os jovens cantaram aqui, eu me arrependo.
eu me arrependo. Mas o que precisa fazer? No arrependimento, que os jovens cantaram, voltar a primeiro. Preciso voltar a Deus. Preciso voltar a Deus. Ainda posso dar fruto. Ainda é tempo de voltar a Deus. Aleluia. Eu estou arrependido. Olha, eu estou arrependido. Alguém pode estar aqui hoje fora do caminho da igreja. Alguém pode estar aqui hoje, ainda não foi batizado. Alguém pode estar aqui hoje, comendo a palavra de Deus, sendo evangelizado. E ele comenta: olha que igreja linda, olha que igreja, né? O Senhor abençoa. Eu estou arrependido porque aquilo que eu aprendi, eu estou vendo que não estava certo. Estou distante do caminho do Senhor. Toca no meu coração, sabe? Eu vejo o Senhor falando. Eu estou arrependido, mas toma coragem para a conversão. Louvado seja Deus. Toma coragem. Olha a luz do meio-dia, olha o jardim regado. Fala: Senhor, eu tenho coragem para dizer aqui hoje que Tu és o Deus da minha vida, e sem Ti não vivo. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para isso, irmãos, nós precisamos entender o nosso lugar. Nós precisamos entender o nosso propósito diante de Deus. E eu fico tão farto e agradecido pela palavra de Deus, que quando eu olho, o Senhor fala disso. Olha só, irmãos, eu quero falar sobre, aqui eu vou citar 4 exemplos. No versículo 6: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto. Louvado seja Deus, aleluia. Primeira coisa nesse versículo 6, que nós aqui identificamos: uma figueira plantada. Aleluia. Uma figueira plantada. A palavra de Deus em Marcos capítulo 15 diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Louvado seja Deus. A palavra fala, olha só, o Senhor então, dentro desse contexto do juízo, traz essa parábola e diz o seguinte: Israel é essa figueira. Portanto, Israel foi plantado por Deus. E logo nós podemos então também, para nós entender que cada um de nós que estamos aqui hoje fomos plantados pelo Senhor. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Porque se Deus não plantar em nós a sua palavra, e nós estivermos fundamentados, plantados na doutrina, plantados na fé, plantados no Espírito, não é possível suportar as agulhas do dia a dia. Louvado seja Deus. Muitos ouvem a palavra, muitos até aceitam a palavra, mas se não for plantado por Deus, não pode permanecer. Portanto, hoje nós somos uma figueira plantada. Louvado seja Deus. Quando o Senhor plantou? O Senhor plantou quando lá na cruz do Calvário Ele disse: Pai, está consumado. Louvado seja Deus. Ele planta a igreja, Ele planta a sua palavra, Ele planta a sua bênção. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E aí, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção é que por vezes irmãos que estão plantados, eu não sei por que razão, eles querem ser desplantados. E aí a pergunta que faz: mas será que foi plantado? Será que a palavra está germinando no coração? Será que de fato existe ali o fundamento com Deus? Porque a palavra fala: todo aquele que meu Pai não plantou será arrancado. É diferente de cortado, será arrancado, não é? Porque as raízes não são raízes genuínas, mas a raiz genuína é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus, verdadeiro Pai, batido no nome de Jesus, doutrina, fé, ósculo. Esse é o verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos plantados. Segundo, olha só a expressão da parábola: uma vinha, parreiras de uva, ok? E uma figueira plantada no meio da vinha. O que isso simboliza para a gente? Lugar de destaque. Se você olhar uma roça, eu já tive oportunidade, de ver lá no sul aquela roça linda de uva. Imagine você uma figueira lá no meio. Vai passar despercebido? Qual é o teu lugar?
Qual é o teu propósito? Primeiro, o teu lugar, não é? Aonde Deus te colocou? Plantado aqui na sua casa. Segundo, lugar de destaque. Olha só, por quê? Por que lugar de destaque? Diz lá, aqui em Lucas, um pouquinho antes, né? Capítulo 11, versículo 33. Ninguém acendendo uma candeia, né? Coloque em oculto, mas no velador, para todos que aqueles que entram vejam a luz. Louvado seja Deus. Então você, irmã, você jovem, cada um de nós que estamos aqui hoje, quando Deus fala, esse homem plantou uma figueira em sua vinha, Ele está dizendo, Ele plantou, Ele está dizendo, você está em lugar de destaque, você é a luz. Nós já ouvimos hoje os irmãos falando a respeito disso. Você é diferente, quando você sai lá fora, o teu palavreado se destaca, o teu rosto se destaca, a tua ação se destaca, porque em você está a luz do Evangelho do Senhor. Louvado seja Deus. Quando aquelas irmãs entraram em casa, meu pai era presbítero da Assembleia de Deus há 23 anos, mas quando ela abriu a Bíblia, elas se destacaram. Louvado seja Deus, porque a palavra verdadeira, plantada, estava ali. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E quantos que estão com a luz apagada, quantos não estão em destaque, quantos estão igual, na mesma proporção da barreira de uva? O Senhor fala, não, eu quero que você seja figueira nesta noite. Louvado seja Deus. 3. Plantado, lugar de destaque. E me chama a atenção, em solo fértil. Um dado: as terras de Israel, em sua grande proporção, é desértica, pedregosa, sem vida para a agricultura. A grande maioria. Quando então se acha, não é? naquela situação, uma terra boa, um solo fértil, se cuida muito bem. Por que então aquela figueira ocupava a mesma terra da vinha? Porque aquele solo era fértil. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não se planta figueira em terreno pedregoso, no deserto. Por vezes as pessoas falam, eu estou passando no deserto e tal, né? É temporário, porque você não está plantado lá. Entenda isso, o Senhor te plantou hoje aqui em terra, em solo fértil. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se a gente olhar então onde nós estamos plantados, olha só, irmãos, olha ao teu lado, olha a tua volta, olha aqui, músicos, olha onde o Senhor te plantou, pastores, obreiros, irmãs, irmão, né? Olha só que bênção, olha onde o Senhor te colocou. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu fico extasiado quando eu solo que nem, né? O irmão comentou aqui que a gente tem o costume de ser reclamão, não é? Não é, irmão? O costume de ser reclamão. Mas por quê? Tem hora que parece que a gente quer ser plantado lá no deserto. Mas o Senhor da vinha está dizendo, não, figueira não se planta no deserto. Figueira se planta em terra fértil. Louvado é o nome do Senhor. As irmãs se reuniram para trabalhar, para se orientar, a mocidade também, cada um trabalhou para que essas 3 horas acontecessem aqui, para que você pudesse sentar aí e pudesse ter um contato vivo com Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quanto o pastor Adail tem chorado, quanto o pastor Davi tem chorado, quanto todos os pastores aqui têm chorado por cada um de nós que estamos aqui. Louvado seja Deus. Quantas lágrimas têm sido derramadas. E nós estamos aqui em solo, em terra fértil. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha só, aonde é o nosso lugar, onde Deus nos colocou, plantados, né? Em destaque, em solo fértil. E quarto, numa elevação ensolarada. O que é isso? Para os justos nasce o sol da justiça. Aleluia. Por quê? Já viu a proporção do tamanho de um pé de figo? E já viu a proporção de um tamanho de uma barreira de uva? Já viu? Qual é que recebe o sol primeiro?
precisa do sol para poder dar fruto? O Senhor fala, eu sou o sol da justiça. Nós já ouvimos aqui, né? Se não me engano foi o pastor aí que comentou a respeito disso. O Senhor está dizendo conosco então, né? Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O Senhor te colocou então nessa elevação ensolarada. Quando, né, o irmão citou a respeito do holocausto, e o Senhor na cruz do Calvário disse, não é mais necessário esse tipo de coisa, porque agora sou o sol da justiça, louvado o nome do Senhor. Não precisa de outro, não precisa daquele, não precisa deste. Você é um sacerdote agora diante de Deus, você tem acesso a esse sol, e o Senhor te coloca aqui numa situação mais favorável, porque o mundo chora, porque o mundo geme. Por isso nós não devemos reclamar, por isso nós não devemos, irmãos, ficar confundidos, porque a nossa elevação é outra, louvado seja Deus. É lógico que eu estou falando do espírito, não estou falando de posição social, não estou falando de posição financeira, não estou falando de uma questão de aparência, eu estou falando espiritual. E o Senhor fala, e é mesmo, porque aqueles que lutar contra a minha igreja não vai prevalecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso lugar, esse é o seu lugar, louvado seja Deus. Mas aí, irmãos, a gente lê o versículo 7, e disse ao vinhateiro, dado que não tinha achado fruto, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Aqui no versículo 7 a gente vê algo interessante, né? Esta árvore, esta figueira, ela tinha maturidade, ela estava ali há 3 anos, para aquela condição, na visão daquele que a plantou, já era um tempo, né? Propício ao fruto, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, ou não sei nem se essa era a idade da árvore, mas já fazia 3 anos que ele estava ali, talvez plantada há muito mais tempo. Então, não dá para nós também uma indicação. Alguém disse aqui, hoje é o 12º aniversário, participa pelo 12º aniversário do Grupo Betel, né? Ou talvez até mais do que isso. E aí a gente pode parar um pouquinho e refletir. Eu amo, né? Quando o pastor Antônio fala sobre, né, racionalidade, culto racional, na verdade a palavra de Deus é o raciocínio em perspectiva, é a reflexão, e nós precisamos abstrair, né? Nós estamos aqui num show, nós estamos aqui falando, né, sobre algo terreno, nós estamos aqui palestrando com os irmãos, nós estamos aqui fazendo um simpósio de autoajuda. Não, nós estamos falando aqui a respeito de coisas sagradas, de coisas que vão te levar para o céu. Nós estamos aqui fazendo um show business, nós estamos aqui falando, né, a respeito de coisas terrenas, nós estamos aqui apresentando Jesus Cristo, nós estamos aqui falando de Deus, nós estamos aqui anunciando o caminho para o céu, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Estamos aqui para que você entenda que lá no dia final, uma coisa vai ser colocada na nossa frente, o juízo bate a porta, louvado seja Deus, e nós temos que contar com o Senhor nosso Deus, aleluia. É racional. Agora, dentro dessa racionalidade, eu me pergunto, há quanto tempo estou pastor? Há quanto tempo estou no Evangelho? Há quanto tempo estou na igreja? Há quanto tempo estou músico? Há quanto tempo estou aqui com os irmãos? Há quanto tempo eu ministro? Há quanto tempo eu faço isso na obra de Deus? E aí a gente precisa fazer um balanço e dizer, Senhor, até aqui, o que eu tenho produzido diante de Ti? Porque esse é o nosso propósito, produzir, louvado seja Deus, aleluia. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz, essa árvore está madura, essa árvore está já preparada, ela encontrou a tua maturidade. Tem irmãos aqui que estão tomando leite, a palavra fala a respeito disso, o apóstolo Paulo ensina, mas ele diz, não é lícito que tomamos leite para aquele que já é crescido, porque ele precisa de comida sólida, louvado seja Deus, porque senão vai ficar mirrado, minguado, sacudido, arrebentado, destruído, reclamando. Aleluia, louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, há quanto tempo estamos aqui? Há quanto tempo estamos trabalhando? Há quanto tempo estamos na vinha do Senhor? Né? Oh Deus, agora, abra, Senhor, meu entendimento, para que eu possa, Senhor, cumprir com o meu propósito, que é dar frutos, louvado seja Deus. Muitos estão enterrando talentos, né? Com talentos aí propostos como vaso de bênção na casa do Senhor, né? Estão assentados, estão lá dispersos, estão lá distantes. E aí o Senhor da vinha está dizendo, não, eu te plantei num solo fértil, eu te plantei num lugar árido, eu te plantei numa elevação ensolarada, num lugar de destaque, para que você cumpra o seu propósito. E Deus está usando-nos nesta noite para dizer, irmão, irmã, jovem, criança, cumpra o seu propósito, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Já é tempo, já está maduro. E depois o Senhor diz o seguinte, Deus
Venho procurar fruto nesta figueira e eu não acho. Eu não acho. O Senhor diz em João capítulo 15 e o versículo 8 que Ele espera de nós muitos frutos. E quando nós dermos muitos frutos, Ele complementa: então seremos seus discípulos. Aleluia. Irmãos, na palavra, quando a gente olha o tema, né, fala assim, olha, fala sobre, né, a parábola da vinha, é gostoso, né, vai falar sobre esperança. Essa palavra aqui, ela é perigosa, essa palavra aqui é difícil. Essa palavra, os irmãos estão aqui falando sobre, né, nós estamos falando sobre o reino dos céus. Isso está dizendo o seguinte: sereis meus discípulos. E outra forma, colocando a sentença, é isso: sereis meus discípulos quando você produzir muito fruto. Louvado seja Deus. Então vocês vão aprender o que é ser meu discípulo. E isso eu tomo para mim e falo: Senhor, tem misericórdia, porque eu preciso frutificar. E nós precisamos olhar para a casa de Deus, olhar para o nosso ministério, olhar para a nossa vida como cristão, olhar para o nosso lado, olhar à nossa volta e dizer: Senhor, eu quero ser o seu discípulo, então eu preciso frutificar. Louvado seja Deus. A palavra fala em Gálatas 5, 22, é isso? 23, 21, a respeito dos frutos, do fruto do Espírito. E por vezes a gente olha aquela palavra e fala: é mansidão, é paz, é esperança, é longanimidade. Eu tenho esperança, mas eu não tenho longanimidade. Eu tenho paz, mas não tenho domínio próprio. Portanto, eu estou produzindo alguns frutos. E na verdade a palavra fala fruto do Espírito. E na verdade, irmãos, se nós olharmos a letra, o que Deus está dizendo é: o fruto é o Espírito Santo. Quando você diz eu não tenho mansidão, você está dizendo eu não tenho Espírito Santo. Quando você diz eu não tenho domínio próprio, não é que você deixou de ter um fruto, você deixou de ter o fruto. E o fruto é o Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. Porque quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo está presente, nada é difícil. Nós então vamos produzindo a nossa temperança, produzindo o nosso domínio próprio, produzindo a nossa graça espiritual diante de Deus. Então cuidado, irmãos, quando alguém dizer eu não tenho fruto, mas eu vou então, resta ainda uma esperança, eu quero alcançar esse fruto. Entenda que o fruto é o Espírito Santo. E quando me falta qualquer uma dos donos desse fruto, me falta o Espírito Santo. E isso, irmãos, é perigoso. Quando a gente olha a palavra de Deus, nós ouvimos aqui também nessa noite, Hebreus 13, 15, fala assim, né, irmãos? Que o fruto dos nossos lábios é o sacrifício de louvor, que confessa a Deus em seu nome. Louvado seja Deus. Fruto do lábio. Por vezes queremos cantar para mostrar nossa voz, nossa aparência, né? O culto é um culto mais festivo, bastante gente, eu quero, né? Não, mas isso não é o fruto do Espírito, não, isso não é o Espírito. O fruto que sai do lábio é o louvor que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E eu poderia então abrir um parênteses aqui e falar do que nós estamos vendo hoje, daquilo que se diz ser hinos, daquilo que se diz ser louvores, daquilo que os jovens dessa época, não os nossos, graças a Deus, né, mas estão aí cantando. Como que pode ser fruto do Espírito? A palavra é clara lá em Hebreus 13. Em Tiago, ela coaduna o nosso irmão, né, pastor Tiago, dizendo o seguinte: que aqueles que produzem o fruto da justiça são pacificadores e semeiam a paz. Louvado seja Deus. É o nosso propósito, Ele espera de nós esse fruto. E Mateus 3,8, mais importante ainda: o arrependimento demonstra o fruto da coragem. Louvado seja Deus. Olha só, lê lá, Mateus capítulo 3, versículo 8. O arrependimento demonstra o fruto da coragem. Ser forte, arrepende-te, ser zeloso, arrepende-te, louvado seja Deus. A palavra está aí nesse aê, é isso mesmo. Aliás, me permita, a dizer que antes de proferir a parábola, entre o contexto, tinha um diálogo. Alguns reclamavam com Jesus dizendo: olha, Pilatos, não sendo ele galileu, matou alguns galileus em sacrifício lá no templo. O que será que é isso? Isso é o juízo vindouro? Será que eles são pecadores? E o Senhor diz: não, vos digo que não tem nada a ver com o juízo. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: se vocês não se arrependerem, coisa pior acontecerá com vocês. Louvado é o nome do Senhor. E ele dizia: e a torre de Siloé, que caiu e matou 18, porventura aqueles 18 eram mais pecadores do que toda a nação de Jerusalém? Não, vos digo que não, mas digo uma coisa: se vocês não se arrependerem,
coisas piores vão acontecer. O juízo de Deus está batendo a porta e nós precisamos produzir fruto. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a teu nome. Agora, se a gente, vamos parar um pouquinho no versículo 7 de novo, ele vai falar assim, né? E não o acho. Venho procurar o fruto e não o acho. Corta. Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? Estar estéril é inadmissível diante de Deus. É um mal desastroso. Não prejudica só você, prejudica outro. Até que o Senhor está falando na palavra. Porque a terra, o ambiente que Deus nos colocou é fértil. E quando uma árvore plantada, ela não produz fruto, ela está também tomando nutrientes, tomando a seiva, tomando tudo, não é? Sem produzir fruto. Por isso que o Senhor fala essa palavra. E atrelando isso ao juízo, precisamos entender: cada um de nós aqui temos nossa responsabilidade diante do Senhor Jesus Cristo, não é? Então eu posso ocupar a terra inutilmente? O Senhor está dizendo que não. Nós não podemos ocupar a terra inutilmente. Alguns dizem assim: pastor, ora para mim pela minha enfermidade, mas ele não ora há 2 anos. Pastor, eu estou precisando de algo, mas ele não ajuda já faz 5 anos. Olha, pastor, o som da igreja está muito alto, mas ele não cultua faz já várias semanas. Olha, pastor, eu não estou contente com essa administração, mas ele também não participa de nada. O Senhor está dizendo que esse ambiente é um solo fértil que Deus colocou à igreja. Os músicos estão dedicados, os pastores estão dedicados, os irmãos estão dedicados, e por vezes outros se sentem prejudicados e reclamões, e começam tantas confusões no meio da igreja, porque falta frutificação. Eu me alegro quando o pastor disse assim: quando eu vejo meu irmão frutificando, eu dou glória a Deus e aleluia. Eu fico contente porque eu vejo que o Senhor está frutificando a igreja. Tem irmãos que parece que quando vê que outra árvore frutifica, ele fica então, sei lá. Não. Cada um de nós precisamos dar fruto. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Sabe, aquela coisa que te incomoda, olhe para você agora e diz: mas será que é isso mesmo que vai me tirar do caminho de Deus? Eu estou ocupando lá um solo fértil, Deus me colocou em destaque para ajudar a igreja, para ajudar o pastor, para contribuir, para trazer, para fazer, para dar as mãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Até quando vamos usar a terra inutilmente? Diz a palavra do Senhor. Até quando? Nós precisamos ser uma igreja assim. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a figueira não tem fruto, ela frustra o propósito de Deus, ela frustra o investimento de Deus. E agora, nós finalizamos dizendo: espera aí, mas ainda é tempo de nós nos arrependermos e nos convertermos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o versículo 8 nos diz: e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esteque, ainda nós podemos dar fruto. Porque o Senhor nos trouxe aqui para dizer que Ele nos ama. Louvado é o nome do Senhor. Porque hoje é dia de restauração, hoje é dia de conserto, hoje é dia de arrependimento. Hoje, se você talvez veio aqui vazio, e se você diz: Senhor, eu estou seco, meus caules estão secos, as minhas folhas, apesar de verdejantes, não estão conseguindo produzir, o Senhor está dizendo: mas espera agora, você está aqui ouvindo a palavra, porque eu tenho com você o conselho eterno. Louvado o nome do Senhor. Porque Deus nos ama, porque Ele nos quer na sua obra, porque Ele nos trouxe aqui, assim como fez com o filho pródigo. Nós conhecemos na casa do Pai, há mantimento, há pão, Ele vai receber de braços abertos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Pedro que negou o Senhor, e o Senhor diz: não, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós ouvimos a mocidade cantar: volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor. Louvado seja Deus. E aí o Senhor fala: olha, deixa eu escavar. E quando a gente fala de escavar, é meio dolorido, porque a gente for escavar a raiz de uma planta, para antes de adubar tem que escavar, por vezes o enxadão, ele vai pegar na raiz, ele vai pegar no caule, ele vai descobrir aquilo que estava encoberto, e isso talvez dói, talvez mostrar as raízes expostas, pode talvez te deixar desconfortável, a dor, mas você está dizendo: não, isso é necessário
necessário, porque só assim o adubo da oração, o adubo do jejum, o adubo da palavra, o adubo da confiança em Deus, o adubo do poder do Senhor entrará. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso Deus bradou: diga pedra, Lázaro, sai para fora. Louvado seja Deus. Se a raiz está seca, então vamos lá, pega o enxadão, vamos bater nela, vamos abrir esse rego, né? Para que o Espírito Santo, a palavra, ela possa entrar. Louvado é o nome do Senhor. Eu vejo essa expressão quando Elias construiu um altar e ele deixou, né, um espaço de quase 1 metro, e ele dizia que encha de água, e quando o fogo desceu, lambeu aquela água. Mas o que isso tem a ver? Nós ouvimos falar sobre o fogo do Espírito Santo, louvado seja Deus, mas essa água é a água da palavra, é a água da mensagem do Evangelho, é a água da salvação, louvado é o nome do Senhor. E quando você abre esse sucro, e quando você abre, né, e deixa que ele escave, você recebe a mensagem sem qualquer contributo. Por vezes a palavra vem embaixo do coração assim, não é? Está duro, a terra está dura, né? O Senhor está dizendo: deixa eu escavar, deixa eu tirar o que não presta por cima, aleluia. Deixa eu tirar o que não está servindo aqui, deixa eu tirar esses nutrientes mal, para que o adubo do renovo possa de novo fazer você frutificar. Louvado é o nome do Senhor. É só assim que eu vou poder dar fruto, é só assim que eu vou poder me renovar, é só assim que eu vou poder me transformar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Grande Deus poderoso, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém fora da comunhão aqui? Tem? Tem, né? Aí eu falo assim: eu não vou me manifestar porque, né, é desconfortável. É desconfortável. Vai ser ouvido aquele no juízo final: aparta-te de mim, porque não te conheço. Essa palavra é bonita. Mas se o Senhor trouxe você aqui para ouvir, é porque está dizendo: deixa eu escavar esse pecado e pegar essa terra imunda e jogar fora. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu tirar essa casta de pecado, deixa eu tirar essa casta de dúvida, deixa eu tirar esse negócio que está impedindo o orvalho de Hermon que desce lá no monte e que vai restaurar a sua vida diante de Deus novamente. Ainda posso dar fruto, e mesmo você estando na comunhão, e aí você está de certo modo parado, está ali sem produzir, o Senhor está dizendo: olha, deixa eu entrar de novo, porque fui eu que te plantei. Isso é importante, irmãos. Pastor, eu corrijo a todo quanto eu amo e tenho por filho, porque quando Deus fala: eu plantei, eu verti o meu sangue, por isso eu te amo, porque você é minha figueira, porque você vai produzir, porque eu quero assim, porque assim será. Louvado seja Deus. Deixa o Senhor tocar no teu coração, deixa o Espírito Santo dizer: oh meu Deus, tira tudo que não presta, porque estou vendo aqui o seu juízo. Não contrarie o Senhor, não contrarie a vontade de Deus, porque a palavra fala também aqui em Lucas capítulo 3, que o machado está colocado à raiz das árvores para aquelas que não dão fruto. Mas hoje nós podemos levantar um clamor e dizer: Senhor, eu quero frutificar na tua presença, meu Deus eterno, aleluia. Eu quero dar, Senhor, o meu melhor. Senhor, agora eu estou entendendo a tua palavra. Senhor, agora eu sei que por vezes o Espírito Santo ficou suprimido, ele ficou escondido, ele ficou lá, né, debaixo de tudo isso. Mas agora, Senhor, dá força, abra o que tem que abrir, escave o que tem que escavar, porque eu aceito o adubo que vem do céu. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus amado, louvado é o teu nome, Senhor. Grande Deus poderoso, aleluia. Frutos, ainda dá tempo de dar fruto. Louvado o nome do Senhor. É interessante que a gente vê a palavra e o Senhor fala assim: muito bem, deixe por um ano, e não conta o final da história. Nós não sabemos se no período de um ano aquela árvore frutificou ou não, nós não sabemos se ela foi cortada ou não,
Porque a minha vida e a tua vida é um particular com Deus, e não cabe a mim falar nada, porque é a tua vida com Deus, e por isso Deus deixa a história aberta. Louvado é o nome do Senhor. A tua história está aberta, o teu contato com Deus está aberto. Por isso o Senhor está falando do tempo. Não cabe a nós falamos pela palavra de Deus. A nossa vontade é que todos nós pudéssemos estar firmados e fortalecidos no Senhor, e ver toda a igreja aqui dando glória a Deus e aleluia. Porque quando a igreja frutifica, irmãos, ela não frutifica só aqui, nós já ouvimos, ela frutifica lá no lar da família, ela frutifica com o esposo, ela frutifica com o filho, ela renova o casamento, ela renova o filho, ela renova o estado de oração, ela renova o particular com Deus, ela tira tudo que não presta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Olha só, irmãos, que coisa importante. Nós precisamos então dizer: Senhor, se a minha história agora está aberta diante de Ti, eu contigo, eu não nego. Entregue o teu coração para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o Senhor falar contigo. Deixa que o Senhor faça, né? O que nós precisamos. E se a nossa história está aberta, feliz é o tempo. Ainda posso dar frutos. Mas não se esqueça, o Deus de juízo está conosco também, né? No nosso tempo que resta, dado por Deus, corramos para que possamos encontrá-lo e então frutificar e frutificar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Termina esse. É o cantor: semente lançada na terra, germina, seu fruto produz. E aí?